Está entrando no ar mais um debate irreal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o Debate Ideal, um debate de opinião e informação. Eu sou Misael e desejo a você uma tarde abençoada por Deus. Vamos juntos? Para começar o nosso debate de hoje, eu quero apresentar os meus convidados. Está conosco a irmã Eloá, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, irmã. A paz do Senhor a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente para falarmos da palavra de Deus. Parece até que tem muito tempo, né? Mas graças a Deus que estamos aqui, que o Senhor possa falar a cada coração. Amém. Está conosco também a pastora Cássia, também da Igreja Evangélica Nova Criatura. A Paz do paz. Senhor, boa tarde para todos. É sempre bom estar junto com os meus irmãos falando da palavra e a cada dia temos observado o quanto é importante a opinião um do outro para nos mantermos de pé. Então, que hoje venha a ser tão bom quanto os outros, em nome de Jesus. Amém. Está conosco também o pastor Silviano, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor. A paz, meus irmãos em Cristo, a paz, todos os ouvintes. Hoje o tema, se ele não confronta o teu passado, com certeza ele confronta o teu presente. Então vamos participar desse debate aí, pessoal. Amém. Ah, o spoiler. Eu vou te convidar já a participar conosco pelo nosso WhatsApp, 21971161610, pelo nosso Instagram, @RádioIdealOFC. Baixar o nosso app para você não perder nada da nossa programação e também do nosso debate, tá? E pode ficar tranquilo que se você perdeu ao vivo, ele vai ficar gravado lá no nosso canal do YouTube. Basta você entrar lá, Rádio Ideal 22, e seguir a gente, não perder nenhum dos nossos debates abençoados, tudo bem? Eu vou fazer uma breve oração para a gente começar os nossos trabalhos, já vou dizer o tema também. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na sua presença nos encontramos, Deus. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui dizendo da sua palavra, debatendo da sua palavra, Deus. Obrigado por a cada dia nos prover de sabedoria e nos mostrar o caminho, Deus, que devemos tomar. Toma este trabalho em tuas mãos, abençoa e nos dê somente o que precisamos passar para as pessoas conforme a sua sabedoria, Deus. Em nome de Jesus, amém. O tema de hoje, como foi dito já, vai confrontar em algum momento ou o seu passado ou o seu presente, mas vai confrontar, e é importante você tomar cuidado e não fazer o que vai ser dito aqui quanto ao tema. Desobediência e cegueira, como não cair nessa cilada. Eu vou abrir para uma breve introdução dos meus debatedores e a minha também. Primeiramente, quando a gente fala em obedecer, não tem como falar de desobediência sem falar de obedecer. Eu acho que é um paralelo oposto, e a gente vai mostrar aqui que realmente são diferentes e um vai acabar com você, literalmente vai te destruir, e o outro vai ser exatamente o contrário, você vai estar nas alturas, como a gente pode definir em uma palavra, você vai estar nas alturas. Não tem como eu citar o exemplo de maior obediência da história, eu acho que de Jesus Cristo, certo? A entrega dele garantiu que todos os nossos pecados fossem pagos e a gente teria em si uma vida com Deus. Precisamos unir, vamos dizer que a obediência ela tem uma união de arrependimento também, conversão, porque se você obedece a Deus, é uma atitude que requer um compromisso. É um mandamento que está lá na Escritura. Então, quando você obedece e não desobedece, aqui a gente vai abordar a desobediência, mas com certeza não tem como eu falei, não entrar na desobediência também e na obediência, vice-versa. Como é mencionado em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, eu só tenho
obediência. Benefícios da obediência. E do 14 em diante, né, do 15 em diante, é somente o que você recebe. A Bíblia diz em uma palavra: as maldições da desobediência. Então, assim, eu te convido a ler Deuteronômio 28 todo, porque aí você vai realmente se confrontar, como foi dito, quanto ao seu passado e quanto ao seu presente na desobediência. E, consequentemente, se você conseguir se confrontar, você vai obedecer. Nem que seja um pouco, porque a caminhada é constante. Você vai obedecer um pouco e vai ter a noção de que obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Falei demais, agora eu vou abrir meus debatedores aqui. Irmã Eloá, com a palavra, uma breve introdução. A desobediência é algo muito sério, né? Como você mesmo citou, são maldições que nós trazemos para as nossas vidas quando nós desobedecemos. E não tem como falar de desobediência sem falar de obediência. E se nós pudéssemos entender, né? Quando nós entendemos o quão lindo é obedecer e o quão traz coisas boas para nossa vida, nós deixaríamos a desobediência de lado. Porque a pessoa que desobedece não é aquela que erra, né? Como é que eu vou dizer? Todos somos pecadores. Todos nós erramos. Todos nós pecamos, né? A Bíblia fala que todos os dias nós devemos meditar na lei do Senhor, nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos nos arrepender todos os dias, porque nós somos pecadores. Mas eu vejo assim a desobediência como algo que a pessoa quer fazer. É algo consciente. Ela sabe que é errado, ela sabe que vai trazer consequências ruins, mas o prazer que ela tem naquilo dali é muito maior. Então ela acaba fazendo, sabendo que está errada. E aí vem a cegueira, né? A pessoa fica cega e ela não consegue sair daquilo dali, é bem difícil. Mas eu vou me ater aqui um pouquinho, deixar os meus pastores falarem. Pastora Cássia. Bem, desde o início, depois da criação do mundo, a gente vê logo o exemplo do ser humano desobedecendo. Então, desde o início, a Bíblia já começa a nos ensinar as consequências da desobediência. E a consequência, logo de início, foi benefício ou malefício? Começou com malefício. A desobediência, ela nos tira do jardim. A desobediência nos tira do que é bom, do que é bênção para as nossas vidas. Então, logo no início da Bíblia, nós já vemos as consequências que a desobediência nos traz. Pastor Silviano. Amém. Podemos dizer que de Adão até antes de Cristo, somos todos desobedientes. Depois que Cristo morreu, voltamos a nos tornar desobedientes. Parece que o ciclo realmente é vicioso. Chegamos ao ponto de Deus olhar do céu e não ver um justo sequer. Olha como nós chegamos a esse ponto. E nós nos policiamos, né, sobre as coisas tão grandes, mas tropeçamos nas pequenas. E se você for olhar, você pega alguns exemplos da Bíblia, pessoas que estavam vivendo plenitudes, abandonaram tudo simplesmente por querer desobedecer. E eram aconselhadas, tiveram a oportunidade de se arrepender, de mudar isso, mas o instinto da desobediência foi mais forte do que o poder que poderia gerar na vida da pessoa se ela permanecesse na obediência. E mesmo a gente tendo um Jesus que nos ensinou, que foi fiel às ordens que recebeu até o final, mesmo a gente tendo esse exemplo de obediência nas nossas vidas, nós às vezes somos desobedientes. Onde nós vamos parar? Porque a desobediência, ela só vai cada dia mais nos afundando. Porque ela não é só uma âncora que te para de progredir. Ela é algo que vai te puxando pro fundo do mar, de forma que você vai ficar ali preso, sufocado, até morrer. Então que nós possamos abrir a nossa mente
para sair desse problema. Porque o tema hoje é um tema muito forte. E são coisas que a gente faz como normal, como banal. Mas não. Nós temos que refletir muito para que nós mesmos não caiamos nesse tipo de problema. Bem, e realmente, se for analisar, começou com uma desobediência lá no início, depois teve outras no caminho e é um tema realmente amplo. Eu vou abrir o meu primeiro bloco aqui com um embate, né? Como eu disse, obedecer versus desobedecer é o meu questionamento. A obediência é uma forma que temos de glorificar a Deus. Ele sendo glorificado, derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Mas como nossa escolha tem sido nos afastar do Criador, enveredarmos pelo prazer do pecado, não conhecemos sua graça. Haverá castigo sobre nós por cada ato de desobediência a Deus. Não devemos nos desviar da sua palavra. Não deveríamos ter adorado outros deuses ou qualquer outro tipo de desobediência. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, vamos dizer assim. Porque senão a gente fica perdido realmente. E se você for analisar, realmente a desobediência ela acaba influenciando. Eu acredito que tem alguma coisa na Bíblia relacionada a isso. Pais contra os filhos, filhos contra os pais, nação contra nação. A desobediência que você faz aqui, ela vai refletir nos meus filhos e nos filhos dos filhos deles e vai passando, vai passando. E no final, a desobediência vai nos deixar nada mais, nada menos do que escravos do diabo. Porque se ela te afasta de Deus, é exatamente o contrário do que você não deve fazer para não confrontar e atacar a Deus. Então o ideal é que você somente obedeça para você não virar escravo do diabo. Então eu quero abrir esse primeiro bloco. É um questionamento como um embate para os meus debatedores. O que eles podem dizer sobre obedecer versus obedecer? Lembrando que no meu segundo bloco eu vou abrir sobre benefícios e malefícios, tá? Então eu acho que vocês podem guardar um pouquinho para o segundo bloco, porque, como foi dito, o tema realmente é amplo, ele confronta como você tem que agir. Então, eu quero perguntar, irmã Eloá, obedecer versus desobedecer. A gente tem essa luta diariamente, eu acho, né? Porque se a gente não obedecer a Deus, a gente está desobedecendo e está pecando contra Ele. Agora, se a gente obedece, vai tudo bem. Mas tem pessoas que não entendem. Eu vou entrar no ponto aqui de que às vezes as pessoas que obedecem, elas esperam, como foi dito, que são bênçãos. Mas às vezes as pessoas que obedecem, elas acham que você obedece hoje e a bênção tem que vir hoje. Mas a gente sabe que não é assim, é a muito longo prazo. Pode acontecer de ser hoje? Sim, quem decide é Deus. Mas é a longo prazo. Então, nessa brincadeira, vamos dizer assim, né? A pessoa obedece e espera uma bênção. Não vem, ela desobedece, podemos dizer assim. Eu já vi acontecer, eu tenho exemplos disso. Então, é meio que uma obediência por interesse. O que a irmã pode dizer disso, nesse âmbito de obedecer versus desobedecer? Obedecer esperando e o obedecer tendo a certeza de que lá na frente, não hoje, você vai ser abençoado. A palavra já nos diz, né? Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então não é eu obedeço hoje, eu entrego hoje e eu recebo hoje. Pode acontecer, como o irmão falou? Pode. Pode acontecer de você ter uma resposta imediata. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que precisavam de um alimento e oraram e daqui a pouco a bênção chegou. Então, pode acontecer na mesma hora. E era uma pessoa obediente ao Senhor. Mas pode acontecer também dela demorar de chegar. Demorar para você. Você acha que está demorando, né? Mas o Senhor tem um tempo certo para trazer a bênção até nós. E muitas vezes ela ainda não chegou porque nós não estamos preparados para receber. Então, nunca pense que por você obedecer, tem que vir agora, tem que vir logo. Talvez ainda não veio, porque o Senhor está te moldando, está te preparando, para que quando essa bênção chegar na sua vida, você não desperdice.
você não jogue fora, porque não estava preparado para receber. E também não obedeça ao Senhor, porque você vai conseguir bênçãos. Obedeça ao Senhor, porque é um mandamento, porque Ele é merecedor, porque Ele criou todas as coisas, porque Ele é o Deus que te concede o fôlego de vida todos os dias. Não é algo em troca. É isso aí. E assim, o fôlego de vida é algo que o Senhor nos dá independente, porque muitas vezes estamos desobedientes, estamos fazendo coisas que o Senhor não se agrada, mas você não levanta todos os dias? Você tá triste, tá esperando uma bênção, tá desanimado, mas você não tá levantando todos os dias? Então, assim, é o Senhor te dando a oportunidade, meu filho, mais um amanhecer, me obedece, anda ali segundo os meus mandamentos. E também não é algo fácil de se fazer, né? A gente sabe que obedecer é difícil porque é um confronto da carne e do espírito. Então, a nossa carne quer agir com as próprias mãos, né? Eu quero fazer do meu jeito. Eu acho que por esse caminho é melhor. E assim, eu acredito que até a pastora Cássia, o pastor Silviano, né? De repente já se pegaram algumas vezes pensando dessa forma. Eu passei por determinada situação e eu fiquei arrasada com aquilo. E aí, eu entreguei na mão do Senhor, e aí eu já me peguei em momentos falando assim, Senhor, eu prefiro que seja desse jeito. Aí, na mesma hora, eu falava, não, Senhor, eu não prefiro nada, porque eu não sei o que é melhor. Talvez aquilo que eu acho que seria menos pior do que o que está acontecendo, vai ser pior ainda. Então, eu falo, não, Senhor, tira esse pensamento da minha mente, porque eu sei que a tua vontade é o melhor. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor conhece lá na frente. Eu, né, sou uma mera mortal que vou ali, tentando todos os dias, através da palavra. Opa, eu fiz isso daqui ontem, não é certo. E aí o Senhor vai te confrontando através da palavra. Amém. A escolha de tomar a decisão, né, de sempre obedecer. Se questionar de que você não pode ir para o lado errado, desobedecer, e sim obedecer. Não por interesse, como foi dito, mas porque quem é Deus, ter essa certeza. Pastor Silviano. Bem, falando baseado no que foi levantado, nós temos que aceitar comparações. Porque se eu fico pensando aqui, só vou obedecer porque vou receber um prêmio, eu me torno um animal sendo adestrado. É um interesse bem estranho, né? Uma condição bem Exatamente. estranha. Você passa a ser aquele animalzinho de estimação que, se fizer o exercício que o proprietário exigiu, você vai ganhar uma recompensa. Como tem muitas pessoas que criam bastante cachorrinhos. O cachorrinho pulou, toma um biscoitinho. Deu a patinha, toma um biscoitinho. E nós não somos assim. Nós fomos a maior criação de Deus. Ele nos deu o direito de escolha. Você tem escolha. Ou você obedece, ou você desobedece. Então a escolha é sua. Só que todas as escolhas geram consequências. Quais são as consequências? Ele deixou de escrito lá, como foi dito lá no início do debate, está tudo em Deuteronômio. Aí, como ele sabe que o coração do homem é corruptível, nós nos corrompemos muito fácil, ele deixou assim: se você me obedecer, eu vou te dar uma recompensa. Porque ele sabia que a gente só ia fazer pela recompensa. Só que a recompensa maior e a única promessa de Jesus para nós foi: quem for fiel até o fim vai morar no céu. Ele só prometeu pra gente isso, salvação. Ele não prometeu casa, carro, dinheiro, vida próspera, saúde. Ele não prometeu nada disso. Ele prometeu salvação. Então nós temos que ter a nossa consciência assim: eu tenho que levar uma vida aqui na terra com hábitos do céu, para que quando eu for para lá, eu não tome um susto. Porque nós temos que lembrar que a casa é de Deus e ele escolhe quem entra na casa dele e como entra na casa dele. Você não deixaria um rapaz que tem fama de ser ladrão entrar na sua casa. E se ele entrasse, você ia ficar observando ele o tempo todo. Onde ele vai, o que ele toca. Até se ele for no banheiro, você ia querer inspecionar ele quando ele saísse, que ele podia ter roubado um sabonete, uma pasta de dente. Porque é a fama dele. Então, no céu, nós temos que ter essa linha de raciocínio que você só vai morar lá
se você tiver uma conduta exemplar aqui na Terra. E como essa conduta começa? Pela obediência. Agora, as pessoas se contestam às vezes, eu não consigo obedecer a Deus, eu não consigo obedecer meu pastor. Você não consegue obedecer nem teu pai, tua mãe. Você não consegue obedecer nem uma pessoa, teu chefe. Tem gente que não obedece, não adianta. Você pode botar a pessoa em qualquer área da vida, ela não obedece ninguém. Ela tem um problema com autoritarismo. Ela quer ser autoridade. E não é assim. Nós temos que saber que nós estamos submissos a todo o tempo. Até o pastor presidente de uma denominação gigantesca, que ele é líder de todas as igrejas, ele é o que mais serve. Porque ele tem que dar o exemplo para todo mundo. Então não adianta a gente querer questionar se não consegue obedecer a Deus, se nem a seres iguais a gente está obedecendo. E olha que é o único mandamento com promessa, né? Honrar o pai e mãe para que sejam prolongados os dias. Mas a pessoa fica assim, vou honrar meu pai e minha mãe, vou prolongar a minha vida na terra para ser desobediente? Então são muitas coisas que a gente tem que ponderar antes da gente querer colocar na balança a obediência a Deus. A gente tem que vir seguindo desde o início da nossa vida uma vida de obediência. Porque quando você leva uma vida de obediência, as ordens de Deus, por mais descabíveis que ela possa parecer, você vai olhar e vai falar assim, não, eu vou obedecer. Porque é a minha índole, é o meu caráter, eu sou assim. Então você tem que ter muito cuidado. Que uma vida de desobediência só vai te levar para o céu. Não tem outro destino. É verdade. Até em... Ai, meu Deus, perdi o versículo agora. Desculpa. Em Provérbios 30:17, diz: os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Parece algo assim, nossa, que terrível, mas fala de algo espiritual. Se eu vivo uma vida de desobediência, de desonra, eu não obedeço aos meus pais, né? Eu zombo do que eles... você tá louco. Eu zombo do que eles dizem, né? A Bíblia fala que os corvos vão arrancar os meus olhos. E fala de cegueira espiritual. Por quê? Porque eu não vou ter visão de nada na vida. Se eu desobedeço os meus pais, nada na minha vida vai dar certo. Eu vou começar uma coisa, eu não vou terminar. Eu vou ter o sonho de uma vida profissional próspera, eu não vou ter. Eu vou querer ter um casamento abençoado, eu não vou ter. Então, assim, é como o pastor falou aqui sobre a âncora que leva lá para o fundo. Né? É uma reação em cadeia. Eu vou desobedecendo enquanto eu não abrir os meus olhos, ladeira abaixo, vamos dizer assim. E algo muito interessante é que a gente costuma falar muito, porque Adão e Eva desobedeceram, comeram do fruto, por causa dele, né, veio o pecado, nananã. Mas hoje nós temos a mesma escolha de Adão e Eva. Nós podemos escolher entre o certo e o errado, entre obedecer e não obedecer. E muitas vezes nós escolhemos o caminho que parece fácil, que é o da desobediência. No início, ele parece fácil, só que é um caminho de morte, é um caminho que nos leva para o fundo. Pastora Cássia. Bem colocado, né, por eles. Existe um versículo em Efésios, que diz que a ira de Deus, ela vem sobre os que vivem na desobediência. E em Tito 1 vai dizer que são detestáveis e desobedientes e são desqualificados para qualquer tipo de obra. Qualquer tipo de obra. O desobediente é desqualificado e sobre ele vem a ira de Deus. Então não tem como eu viver uma vida abençoada desobedecendo a Deus. Foi bem dito aqui pela irmã Eloá. Eu amo os meus pais. Mas quem ama, obedece. Eu amo a Deus, eu amo a obra de Deus. Então por que eu vivo na desobediência? Que amor é esse? Exatamente. Nós não amamos como o Senhor, isso é claro. Mas Ele nos ensina o que é amar. Então, se eu amo meu esposo, eu vou obedecer, vou honrar a aliança. Então, se eu amo ao Senhor, eu vou honrar a minha aliança. E eu não quero a ira dele sobre a minha vida. Tem uma passagem em Malaquias que fala sobre uma conversa que o Senhor ouviu, no capítulo 3, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. No capítulo 3, verso 13 e 14.
O Senhor ouviu uma conversa entre uns dos seus. E a palavra diz que o Senhor disse que ouviu eles conversando e dizendo assim: do que adianta ser obediente? Do que está nos servindo ser obediente, se os desobedientes fazem coisas mais e estão escapando? Aí eu pergunto, quantas vezes nós também não falamos isso? O que está adiantando fazer o que é certo? Quem nunca? E a palavra diz que o Senhor ouviu e não gostou da conversa. E o Senhor falou para eles: eu vou mostrar para vocês que existe um livro, um memorial, e lá vai estar escrito, e vou mostrar a diferença de quem serve e de quem não serve. Naquele momento, os sacerdotes que estavam vivendo para o altar, eles conversaram como estamos aqui conversando. E o Senhor ouviu a conversa e eles falando: o que está adiantando? Eu estou negando o pecado, eu estou honrando, eu estou fazendo isso, obedecendo uma palavra, mas do que está me adiantando a obediência? O Senhor falou: eu vou mostrar o que está adiantando. Acaba voltando um pouquinho para aquilo que ele falou lá no início, né? Eu estou Exatamente. obedecendo, esperando alguma coisa. Exatamente. Então, nós temos que entender que obediência é mandamento. Se eu não seguir o mandamento da obediência, não vou conseguir viver nenhum outro. Nenhum outro. Porque como que eu adoro ao Senhor e não obedeço? Só há adoração quando é obediência. A palavra diz que muitos negam o Senhor com as suas atitudes, mas os seus lábios estão adorando. Então, as minhas atitudes, alguns agem de forma deliberada. Eu decidi tomar essa atitude, de cabeça, de pensamento feito. Eu sei que é errado. Eu sei que é desobediência, mas eu vou fazer. Como ligar a cegueira com a desobediência? Elas estão juntas. Quando eu sou desobediente, eu começo a perder minha visão. E quando eu já perdi a visão, já mostra que eu estou no caminho errado, no caminho da desobediência. Salmos, ele diz assim, Salmo 119, ele fala: Senhor, abre os meus olhos. Deixa eu pegar o versículo aqui certinho, para quem gosta de ouvir o nosso debate, né, e fazer dele uma EBD, para quem gosta de fazer o culto de doutrina, porque tem crente que não gosta de culto de doutrina, e são palavras essenciais para o dia a dia. O 119, verso 18, diz assim: abra os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. O 37 diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis e me faz viver no caminho que traçastes. Então, quando eu começo a dar atenção para coisas inúteis, os meus pés vão se desviar. Aí eu vou começar a ver, ou achar que desobedecer é melhor do que obedecer. Então, quando os meus olhos são abertos para eu ver as maravilhas da lei, eu consigo ver benefício da obediência. Mas quando os meus olhos estão tapados, estão vendados, qualquer atitude para mim é normal. Qualquer desobediência, qualquer caminho para mim vai ser correto. Por isso que o Senhor sempre corrigiu os fariseus, seus cegos. Têm olhos, mas não veem. Estão cegos, não conseguem enxergar que eu vim fazer a obra do meu Pai. Vocês não me dão ouvido porque não estão dando ouvido ao meu Pai. Vocês estão dando ouvido a Satanás. E quem é o instrutor da desobediência? Aquele que é oposto à verdade. Então, quando nós vamos tomar atitudes que é desobediência, pode ter certeza que tem um dedinho maldoso dele ali, como muitos gostam de dizer, a sementinha do mal. A desobediência vem dele e não do Senhor. Amém. É interessante esse ponto que a pastora comentou, de quando você desobedece, se não me falha a memória, você é negado, né? Você não é aceito, você é rejeitado. E não para por aí, né? Daí você vê como desobedecer tem um monte de coisas que vai acumulando e você vai receber aquilo ali de volta. Se você não para não ser aceito, vem a ira de Deus. Porque, como a gente fala, às vezes a pessoa obedece no interesse, desobedece e acha que vai ficar tudo bem. Ou seja, tá tudo errado. Obedece no interesse. E se desobedece, acha que vai ficar tudo certo, não vai acontecer nada. Aí vem. Ela é rejeitada e ainda vem a ira de Deus. Então, é muito nítido que você tem que obedecer da forma certa e não desobedecer. Fica muito claro isso, entendeu? Então, é o que a gente está tentando mostrar aqui por meio desse debate. Como a pastora comentou, que é muito rico e a gente não está querendo dizer nada da boca para fora. A gente está sendo usado como instrumento para
orientar e dizer o quanto é bom as coisas que Deus produz na nossa vida, as maravilhas que Deus tem a mostrar, não só por meio da obediência, o início de tudo, podemos dizer assim, por meio da obediência, e depois você vai entendendo na sua caminhada o quão bom e agradável é servir a Deus. Eu vou para um breve intervalo, tá? Não sai daí. Nos acompanhe lá pelo nosso app, baixe o nosso app caso você não tenha, para você nos assistir ao vivo. E se você perder por um acaso não conseguir nos ouvir ao vivo, você fica tranquilo que o nosso debate fica lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22. A gente vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o nosso debate ideal, reforçando o nosso tema, desobediência e cegueira, para você que chegou agora. Desobediência e cegueira, como não cair nessa cilada. Está sendo um debate muito rico, muito produtivo, com o intuito de alertar, né? Mostrar os benefícios da obediência, porque não tem como falar de desobediência sem falar de obediência, e os malefícios. E a gente quer aqui mostrar que realmente você não pode cair na desobediência. É difícil? Sim, pode ser difícil. Você pode me dizer que eu não consigo, mas você tem uma escolha. Então, se você tem uma escolha, eu acho que fica um pouco mais fácil porque você segue uma escolha que você fez, sabendo que ela é correta e não fazendo uma incorreta. Agora, quando é colocado a você ser sempre desobediente, você não pode, sabendo que a desobediência te traz malefícios, seguir a desobediência e sim obedecer. Nesse segundo bloco, eu quero começar debatendo com os meus convidados aqui os benefícios e malefícios, tá? Da desobediência e, consequentemente, obediência, né? Eu vou começar com os benefícios da obediência, tá? Para a gente entender o paralelo de malefícios da desobediência e você não fazer. Você não seguir a desobediência porque ela vai dar no lugar que você com certeza não vai querer estar. Benefícios. Eu tenho aqui com um exemplo. É uma prova do amor de Deus. O amor a Deus. O melhor de tudo é que obedecer ao Senhor é uma das maneiras de mostrar o quanto você o ama e o adora. Obediência a Deus é a base, né? Viver os mandamentos do Senhor não é um fardo, como muitas pessoas julgam e acham que é. Pelo contrário, é uma garantia de bênçãos futuras. Voltando a dizer, não obedeça por interesse. Obediência alegra o coração de Deus. Obedecer sempre será melhor do que sacrificar, como foi dito aqui. Do que consertar os erros de nossas próprias escolhas e sofrer com o fruto da desobediência. Então, se você obedece, você não vai precisar ter o retrabalho, né, como a gente costuma dizer. Obedece e vai no caminho certo. Desobedece, você tem que voltar, retroceder, aceitar, regredir, Tá entendendo? E lidar com a vergonha. Pois é, ainda Fazer tem isso essa parte. tudo morrendo de vergonha. Então, assim, se você conseguir bater um pouco a mente e pensar que obediência é um caminho só. Desobediência ramifica, você vai para vários, você vai parar em vários lugares, você tá sendo marionete do inimigo e você não consegue agradar a Deus, você não consegue chegar onde Deus quer que você chegue. Não é um lugar ruim, ele quer que você chegue num lugar bom. Então, assim, obedecer é sempre melhor e vai alegrar o coração de Deus. Quer coisa melhor do que alegrar o coração de Deus? E, como eu falei, se você alegra o coração de Deus, você tem um galardão no céu. Essa, com toda certeza, é a maior recompensa de obediência. É imensurável saber que o céu reconhecerá você pelo seu esforço de obedecer a Deus. Então, você para imaginar você lá no céu, alguém ou todos, e Deus falando para você, você obedeceu. Por isso que você tá aqui. Nossa, eu fico imaginando, assim, não tem como pensar em outra coisa. Então, eu vou começar abrindo aqui para os debatedores quanto aos benefícios, o que eles podem contribuir quanto aos benefícios de obedecer e não desobedecer. Depois a gente vai falar dos malefícios da desobediência, que é um pouco o tema, e vai seguir no raciocínio. Irmã Eloá, o que você pode dizer quanto aos benefícios da obediência?
obedecer é como você disse, né? Melhor do que sacrificar. Lá no iniciozinho, lá em Gênesis 22, o Senhor prova a fé de Abraão. E aí, ele já havia prometido um filho, né? Durou aí, levou-se um tempo para que acontecesse. Já nos leva lá a parte em que obedeci hoje, quero receber hoje, quero tudo hoje. Não, levou um tempo para acontecer. E aí o Senhor chega para ele e fala: eu quero teu filho. E Abraão não negou o filho. Ele foi lá, obedeceu, fez tudo. Isso não falando de quando ele saiu do meio da terra dele, da parentela dele, né? E o Senhor disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, era uma coisa que ainda ia, ele não sabia. Ele só obedeceu e foi. No que ele foi, né? Nós conhecemos a história. E aí nós chegamos na parte de Isaac, onde o Senhor pede Isaac. E Abraão não nega. Abraão vai lá, faz tudo o que tem que fazer. E aí no verso 15, o Senhor fala assim: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, eu juro pelo meu nome que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente. E no verso 18, ele diz: e por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. E o finalzinho é lindo. Tudo isso porque você me obedeceu. Era um caminho de incerteza. Ele não sabia como que seria. Ele não sabia para que terra o Senhor levaria. Ele não sabia se, de fato, o filho dele, o Senhor só estava o provando, como que seria. Ele não sabia. Mas ele escolheu obedecer. E por conta da obediência, ele foi abençoado. E toda a descendência foi abençoada. Então, quando nós entendemos e conhecemos o Deus que nós servimos, buscamos a cada dia conhecê-lo, nós vemos que as bênçãos não vêm somente para nós. A nossa descendência também usufrui daquelas bênçãos. É muito melhor obedecer. Dá medo? Dá. Porque você obedecer a Deus e viver com Deus, andar com Deus, não é ausência de medo. Dá medo, mas você confia no Senhor. Que Ele não vai fazer nada para te levar para o buraco. Que Ele não vai fazer nada para te matar, para te fazer sofrer, para fazer você errar, para fazer você pecar ou para fazer você perder. E ainda que haja alguma perca que você associe ao que Deus fez, aquela perca com certeza é para ganho. Ele tem um propósito em tudo. Então, obedecer é muito melhor, porque nós temos benefícios, e são benefícios palpáveis. Aqui fala do único filho. Eloá, mas aí eu vou entregar o meu filho. A questão aqui não é sobre o que ele fez, sobre ele ter levado o filho, sobre o que o Senhor pediu, mas foi sobre a atitude que ele teve de obedecer, independente do que fosse. Amém. Pastora Cássia. Nós, como pais, né? Nenhum pai, ele dá benefícios para o seu filho desobediente. Os bons pais que sabem disciplinar os seus filhos, né? Vou mudar um pouco a fala. Os bons pais sabem dizer não para os filhos desobedientes, para assim formar um caráter obediente. Para formar um caráter bom, um caráter idôneo. Então, quando os pais humanos observam que o filho está desobedecendo, automaticamente vem o castigo. E nenhum pai tem prazer num filho desobediente. Eu o amo e ele desobedece. Eu cuido e ele desobedece. Eu estou ali protegendo e tem desobediência. Automaticamente virá tristeza. Automaticamente virá dor. Mas Deus é Deus, não sente tristeza. Sente. Sente. Eu cuido, eu zelo, eu protejo, deixei os mandamentos, disse que eu sou Deus, que eu vou cuidar, que eu vou zelar, enviei o meu filho, depois enviei o Espírito Santo e mesmo assim estão em desobediência.
Então, assim como nós, pais, não temos prazer em desobedientes, o Senhor também não tem. Por isso que quando, lá no princípio, eles desobedeceram, automaticamente veio a correção. Não irão ficar no jardim. É como se fosse o cantinho da disciplina hoje. Não tem como comer do fruto da obediência em desobediência. Deus é disciplinador. Ele é pedagogo, né? Vamos dizer assim, ele nos ensina de uma forma tão amorosa. Não cabe desobediência no jardim. E o nosso jardim eterno está preparado. Então, como que eu vou querer o benefício do jardim eterno? Como que eu vou querer ver a árvore da vida, a face do meu Salvador Jesus Cristo, vivendo uma vida desobediente? Então, as minhas atitudes, como o pastor bem disse, devemos viver aqui na terra com a atitude de quem vai morar no céu. Então, se lá não cabe desobediente, aqui também não deve caber desobediência em minha vida. Eu preciso andar de acordo e conforme a palavra me ensina. Porque Paulo vai dizer aos romanos, por um homem veio a desobediência. E por um homem também veio a obediência. E qual que eu quero seguir? Qual que eu quero como caracterizar as minhas atitudes em minha vida? Então, como o irmão Misael bem disse, os benefícios e os malefícios estão como numa mesa expostos. Eu tenho que decidir qual mesa eu vou querer comer. Porque ambos alimentam. Quem diz que não, está precisando entender um pouco melhor o que é isso. Porque ambos alimentam. A diferença é o que esse alimento vai fazer conosco. Quando a pastora falou que a desobediência deixa Deus triste, né? Eu fiquei pensando aqui num raciocínio aqui, devagando, mas é bem interessante, uma ilustração. Vamos lá. Se eu deixo o coração de Deus triste quando eu desobedeço, e o intuito é alegrar o coração de Deus com a obediência, aí vamos lá, Deus vai lá e dá o seu filho pra gente, é a nosso favor, pelos pecados que eu tinha, e eu quero desobedecer e deixar ele feliz. Ele já fez uma coisa boa pra mim e eu não obedeço. Aí você quer que Deus fique feliz. Como? Então, tem assim, não cabe, como a pastora falou, não entra no mesmo espaço. Obediência com desobediência, e quer desobedecer e quer que saia obediência daí. Porque... Não tem como. Perdão até te interromper, porque não tem como dizer que anda com um e desobedecer ao outro. Não tem como compartilhar o mesmo altar. Porque quando Elias estava, né, no monte, reparando o altar que antes estavam sendo oferecido para outros deuses, ele reparou tudo, porque ele entendeu, não dá para compartilhar. O altar é só para o Senhor, não dá para compartilhar o mesmo altar. O altar da obediência com o altar da desobediência. Tem que ser limpo, tem que ser algo único, somente para ele. Porque quando eu fico compartilhando, eu já demonstro que eu estou em cima do muro, eu já demonstro que uma hora eu quero, outra hora eu não quero, uma hora eu tenho fé, outra hora eu não tenho fé. Então, o que está acontecendo é muita gente compartilhando um altar que deveria ser único. Único exclusivamente para ele. Amém. Pastor Silviano, pode ficar à vontade. Bem, na temática da desobediência, eu sei que nós estamos falando agora dos benefícios da obediência, mas eu lido com muita pessoa, a gente conversa, né, onde Deus colocou a gente conversa bastante com as pessoas e toda pessoa desobediente, ela vem com uma desculpa. Já vem com uma desculpa pronta. Desobedeci por causa disso, desobedeci por causa disso. E eu tenho visto muitas pessoas falar assim, como eu vou obedecer uma pessoa que sabe menos do que eu? Né? Tudo bem. Por ignorância, né? É até isso. Sim. Ainda bem que não foi eu que disse. Né? Vamos lá. Pode pôr na minha conta essa. Aí a gente olha e fala assim, tudo bem, vamos para a Bíblia então. Vamos. Quando Samuel foi entregue ao profeta Eli, o profeta Eli tinha boa reputação, mas e os filhos dele? Não. E isso chegou até o profeta Eli, porque ele tinha que ser um pai mais rígido com os filhos. Ele era o profeta da época. Mas Samuel se apoiou nisso para dar uma desculpa de não obedecer? Não. Ao contrário, ele se apoiou no que ele tinha, o caráter dele, e decidiu obedecer. E o que aconteceu? Foi o maior profeta de Israel. Aí vamos continuar. Vamos dizer, o pupilo dele, Davi.
tinha um rei que era exemplar a ser seguido? Não. Davi só foi levantado rei porque Saul decidiu desobedecer a Deus. Porque enquanto Saul obedecia, Saul estava no trono. A desobediência de Saul gerou o quê? A perca do trono. Ele perdeu tudo. E não foi só ele que foi afetado. A partir daquele momento, a herança genética dele saiu do trono. A linhagem dele acabou. A família dele ia seguir o trono. Ele poderia hoje ser o rei, maior rei de Israel, mas não, ele escolheu desobedecer. Então Deus escolheu uma pessoa com uma única característica, qual? Obediência. Era um homem segundo o coração de E Deus. tinha intimidade. A desobediência, ela gera totalmente distância. Exatamente. Não tem como ser íntimo de alguém que eu desobedeça. Aí você vê, o cara não teve um líder. Ele poderia usar essa desculpa. Não vou obedecer porque Saul é um desobediente. Não, mas quem foi o mestre dele? Samuel. E Samuel era o quê? Obediente. Gerou um obediente. E o que foi o benefício de Davi? É só o maior rei de Israel. A história dele é contada até hoje. O símbolo dele é usado na bandeira. E aí você vai. Então você escolhe. Você pode hoje falar assim, não, vou ser desobediente porque o meu pastor é um pouco antiquado. Ah, ele é cabeça quadrada, é isso. Meu querido, tudo bem. O seu pastor vai continuar sendo pastor, vai continuar buscando, vai continuar orando por você. Só que, infelizmente, você vai para o inferno. Porque no céu não tem espaço para desobediência. Deus vai olhar, se lá na terra, uma coisa simples, que o pastor só falava coisas simples, você não conseguiu obedecer, na minha casa é que você não vai obedecer mesmo, porque aqui a regra é mais complicada. Então, se você decidir obedecer, vai você e seu pastor junto pro céu. Se você escolher desobedecer, vai ele pro céu e tu pro inferno. Aí é contigo. Sim, às vezes as pessoas pautam a obediência mediante a atitude do outro. Ah, o Sim. fulano erra. Ah, o fulano faz, ele é o pastor, ele faz, então eu posso fazer. Vai pra palavra, querido. Como aqueles homens desobedecem e não tem repreensão nenhuma. Eu acho que eu vou desobedecer também. O Senhor falou, não faça isso. Vai ter diferença, continua assim. Sim. Continue assim, porque dá vontade às vezes. Se faz, eu vou fazer também, pra ver. Já que não aconteceu nada, mas vai acontecer. Acredito até que a sementinha do mal, né, é o diabo ali, ó, no teu ouvido. Ah, não tem nada a ver, né? Eles fazem, por que você não vai fazer? Eles mentem, Eles fazem, não roubam. aconteceu nada. Pois é. Quem mas... nunca, né, irmão? Nossa. Sim, mas aí, se nós formos para a palavra, opa, aquilo ali que ele falou não tá muito certo, não. Senhor, não é você envergonhar o outro, não é você levantou ali na hora e não, porque eu sei. Não é você ser o detentor da verdade, mas é você ir lá na palavra. Quando você começa a ler a palavra e a pedir ao Senhor para endireitar os seus caminhos, para te mostrar o que é a verdade, a palavra diz que ele é a verdade. A venda acaba saindo. Isso aí. Como eu sou íntimo de Deus, as vendas começam a cair para eu enxergar realmente de uma forma totalmente ampla aquela situação. Sim, você acaba vendo que aquilo que você achava que estava errado Exatamente. pode ser que esteja certo. Você acaba vendo na Bíblia. Ah, eu achava que aquilo ali estava errado, mas o Senhor... Ou então você acha que aquilo ali está certo, né? E você vê na Bíblia, não, aquilo ali não tá. Então você começa a ter um direcionamento e começa a fazer as coisas da forma correta. E algo, acho que entra até um pouco no malefício, né? Algo que eu tenho enfatizado muito, tanto para mim mesma, para que eu seja transformada a cada dia, como quando eu vou conversar com alguém ou dar algum conselho, né? Eu falo, o mundo hoje, ele te traz muitas coisas erradas como se fossem certas. Não, ele empurra isso para você, para os nossos filhos, para nós adultos, né? Para as pessoas que estão começando ali na fé. Empurra muitas coisas que estão erradas, mas eles querem colocar como corretas. Sim. Só que a Bíblia diz que o Senhor é a palavra. O Senhor é a palavra. Então, se aquilo me afasta da palavra, então não é certo. Eu preciso analisar. Vai de acordo com a palavra? Vai de acordo com aquilo que o Senhor tem falado comigo? Então, parece que é certo, mas não é. A gente precisa ter essa atenção, porque senão a gente é levado. Isso aí. Amém. Vamos entrar em malefícios, irmã, lá, sem problema. Já falei. O malefício, a gente
vai ficar muito claro que a desobediência traz malefícios e não são malefícios, eu desobedeci e amanhã eu vou ficar com um arranhãozinho no joelho, ou então eu vou ter um cortezinho no dedo porque eu desobedeci. Não é bem assim. Ah, malefícios da desobediência leva à rejeição e o afastamento da presença de Deus, né? Como foi dito aqui, a gente vai reforçar. E como foi dito que quando Saul desobedeceu o Senhor, ele retirou o seu espírito e a unção de sua vida. E a partir de então, Saul começou a ser perseguido por um espírito mau, né? Em 1 Samuel 16:14 tem essa referência. Você tem também como malefício da desobediência a sua morte espiritual. Quando desobedecemos a Deus, estamos pecando, e o pecado gera a morte. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos 6:23. A morte física também. Ou seja, você já chegou no final, você não existe mais. A sentença de morte espiritual e a perda em mais uma batalha fizeram Saul tirar sua própria vida, em 1 Samuel 31:4. Realmente vale muito mais a pena a gente obedecer a Deus e fazermos a sua vontade, que é uma obra, uma boa, perfeita e agradável. Tirando esse raciocínio dos malefícios da desobediência, eu acho que, ah, como eu disse, a gente só decai na desobediência, a gente só regride. Você começa a se afastar de Deus, que é o nosso único Salvador, então daí já deu problema. Primeiro alerta para se parar de Total. desobedecer. Se afastou de Deus. Aí você morre espiritualmente. Piorou mais ainda. Você pergunta, pode piorar? Pode, com certeza pode piorar. Fica tranquilo. A morte física também. Parece que não, mas as pessoas acham hoje em dia que realmente, eu vou desobedecer hoje, como eu falei, eu só vou ter um cortezinho no dedo. Não vai acontecer isso só. Você pode até achar que vai, mas com certeza não vai. E não sei o que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. É o nosso Salvador que está dizendo. Então, é muito melhor a gente obedecer. Então, eu vou abrir aqui para os meus debatedores quanto aos malefícios. A irmã Eloá começou abrindo, então eu acho que eu posso passar para os meus próximos debatedores. Pastor Silviano, malefícios da desobediência, com certeza vai dar além do fundo do poço, né? Vamos lá. Simples. Adão e Eva perderam o quê? O paraíso. Aí saíram de lá. Isso que acabou? Não. Tiveram 2 filhos. Um assassinou o outro. Não acaba. É literalmente um ciclo que não tem fim. É como se você pegasse uma caneta e começasse a fazer bolinha na caneta, no papel. Enquanto a tinta da caneta não acabar, se você não tirar a tua mão dali, não tem fim. É como aquele símbolo do infinito, né? Que é um 8 deitado. É assim. A tendência é que a desobediência não tenha fim. Vamos pegar exemplo bíblico. Miriam e Arão escolheram desobedecer Moisés. Aí foram se juntar para falar mal de Moisés. Quem ouviu? Deus. Chamou os 3 para conversar. Moisés manso, humilde, não disse uma palavra. Deus foi lá e fez os 2 ter o quê? Ter consequências. Justificou o obediente. Exatamente. Ele justificou o que escolheu obedecer. Moisés não sofreu nada. Olha o que a gente vai, o que essa sociedade está se tornando. É porque, né, nós temos que ter aquela ética de não entrar em determinados assuntos, mas estão se abrindo igrejas sem nenhuma direção de Deus. Se você vê, eu rodava muito, né, no meu antigo trabalho e eu estava em constante mudança de bairros, eu rodei quase o Rio de Janeiro inteiro, então eu posso dizer que tem denominações que você se assusta. Isso é uma forma de desobediência. O problema do desobediente é que ele está sempre certo. O desobediente, ele está sempre coberto de razão. Aí entra a tal da cegueira espiritual. Porque a desobediência, ela é uma cegueira espiritual.
Porque quem está com a visão plena não comete um erro. Verdade. Agora, quando você está cego, você começa. E o tema foi esse: desobediência e cegueira. Como, né? Você escapar. E o cara que ele tá lá, ele acha que ele tá... Gente, eu lido com pessoas que não dá pra conversar 10 minutos numa conversa sã. A pessoa te adoece. Porque ela tá sempre certa. Ela está coberta de razão. Mas você mostra pra ela, não, mas aqui não me interessa. Eu estou sempre certa. A pessoa tá certa. E ela é desobediente. Porque se nós formos olhar, nós estamos sempre errados. Porque nós temos que... Não posso me comparar com o pastor fulano de tal. Cada um tem um chamado. Eu tenho que me comparar com quem? Com Jesus Cristo. E quando eu me comparo com Jesus Cristo, eu só encontro falhas. Tem até uma máxima que diz, né, que lendo a Bíblia eu só encontrei defeitos. Todos eles em mim. Então nós temos que ter isso na nossa consciência. Porque você se comparar com um santo, você só vai achar pecado em você. Então para de se comparar com as outras pessoas, para de procurar desculpinha. Se você desobedeceu, o Misael colocou muito sabiamente aqui, você tem um caminho a ser seguido. Mas você escolhe fazer esse caminho de forma errada, totalmente com passos tortos. Você vai ter que voltar lá no início, vergonhosamente, que todo mundo vai estar vendo você. E todo mundo daqui pra frente vai te observar, porque você a qualquer momento pode desandar novamente. Você já tomou essa fama. Então você vai ter pessoas te acompanhando, te julgando, te criticando, coisas que não haviam na primeira vez que você estava construindo a estrada. Aí você vai ter que começar tudo de novo. E, gente, consertar erro é muito mais difícil do que construir. É muito mais fácil você construir certo e construir uma vez só, mesmo que leve mais tempo, do que você ficar construindo e errando, construindo, consertando. Não dá. Então, escolha a escolha certa, a escolha da obediência. Pastora Cássia, o que a senhora pode dizer sobre malefícios? Bem sucinta. Não tem nada pior do que você perder a presença de Deus. Não tem nada na face da terra que eu vejo como malefício pior do que perder a presença de Deus. Sem a presença dele, nós vagamos. Estamos suscetíveis a tudo que o mal quer para nós. Então, o ápice da dor, o ápice para mim de malefício é perder a presença dele, é não ter a presença dele. Eu, quando leio Gênesis, eu fico imaginando o que foi para Adão. Eu nem ponho tanto em Eva, por mais que seja uma mulher, mas eu me coloco no lugar de Adão. O que foi para ele? Não passear mais com Deus à tarde. O que foi para ele não conversar mais com seu amigo? O que foi para ele não ter mais intimidade? Porque a intimidade, o andar com Deus, ela te acalma, ela te dá prazer. Aqueles que são realmente obedientes, eles obedecem por amor, não por recompensa. Então, para mim, a pior coisa é perder a presença de Deus. E como o pastor Silviano bem disse, os cegos, os desobedientes são aqueles que já estão cegos. Então, se de alguma forma eu estou desobediente, é porque eu já estou cego e não tinha percebido. Então, Adão, eu creio que ele pensou muitas vezes no seu dia a dia, enquanto pegava no arado, enquanto pegava na enxada. Por que eu fiz aquilo? Agora é tarde para voltar. Perder. Eu gosto muito do pôr do sol. Eu fico imaginando Adão vendo o pôr do sol conversando com Deus. Eu fico imaginando todos os dias, né? Não tinha relógio, mas eu na minha mente eu fico imaginando. Tá chegando 4 da tarde, 5 da tarde, é a hora de eu conversar com meu amigo. Quantos perderam seu amigo por causa da desobediência? Quantos perderam o contato do amor? Quantos perderam essa essência por causa da desobediência? Então, para mim, a pior coisa é perder essa intimidade. E muitos acabam perdendo essa intimidade porque dão ouvidos a outros. A serpente, né? E aí acaba tendo consequências ruins, né? Deus falou para você ir por esse caminho, mas aí você dá ouvido a homens. Homens falham, pastores falham, cantores falham, né? Presidentes falham. Todos falhamos. Então a gente precisa dar ouvidos à voz de Deus. Não tem... Porque viver sem a presença dele não dá.
Amém. Bom, infelizmente, chegamos ao fim de mais um debate ideal. Eu vou abrir uma breve conclusão aqui para mim e para meus debatedores. Eu vou deixar aqui poucas palavras, porque a gente já disse tudo. Fica claro e evidente que quem caminha na desobediência, você não vai ser levado a Cristo. Se você caminha na desobediência, você está em um atalho infinito de maldição e morte. Ficou claro isso aqui. Mas no caminho da obediência, você é abraçado, você é amado, você é cuidado por Deus. Porque Ele ama aqueles que obedecem a Ele, tá? Consequentemente, você tem chuva de bênção sobre a sua vida. E não só sobre a sua vida. Passa de você para os seus filhos, os filhos dos seus filhos. E assim vai. Isso porque você só fez uma coisa, obedeceu. Não vai parar só em você. Então que fique claro que a obediência leva a Deus. A desobediência leva você à morte. Não é somente um corte, é a morte. Irmã Eloá, uma breve conclusão. Em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se porventura você está tomando um caminho de desobediência nessa tarde, no momento em que você está ouvindo isso, que você venha meditar em 2 Crônicas 7,14. Se humilhe perante ao Senhor. Que cada um de nós possamos nos humilhar perante o Senhor, se afastar dos nossos maus caminhos, para que nós possamos alcançar o favor do Senhor. Não tem como continuar vivendo a vida de desobediência e querer colher frutos de obediência. Nós precisamos nos humilhar perante o Senhor, buscar a face dele, para que as bênçãos dele venham nos alcançar. E saber esperar o tempo certo delas acontecerem. Não é hoje. Tem um tempo, nós não sabemos qual é. Mas certamente, se você escolhe o caminho da obediência, você é abençoado pelo Senhor. Pastor Silviano. Vou falar 2 exemplos rápidos de 2 homens que caminhavam e conversavam com Deus. O primeiro foi Enoque. Ele caminhou, conversou com Deus e o caráter dele era tão excelente que Deus o tomou para si. E nunca mais se viu Enoque. Aí vem Adão, também caminhava e também conversava com Deus todas as tardes. Só que o caráter dele foi de desobediência e ele perdeu isso. Imagina quando dava a tarde e Adão falava assim, era esse momento que eu caminhava com Deus. Era agora. Poxa, tinha uma pergunta que eu queria fazer para ele hoje, mas hoje eu não vou caminhar com ele. Agora imagina você que tem uma vida excelente de intimidade com Deus, o Espírito Santo está sempre ao teu lado e você perde isso por causa da desobediência e você lembra assim, era nesse escudo que o Espírito Santo falava comigo. Chega, emociona quando a gente pensa. É nesse momento que o Espírito Santo me usava. Os dons espirituais, cadê? Cadê os frutos que eu estava começando a dar? Cadê as almas que eu conseguia fazer, ter frutos dignos de arrependimento ao Senhor? E eu estou perdendo isso tudo. Era nesse momento agora, porque você lembra, a hora chega, o relógio bate, ele desperta e te desperta para você ver o que você perdeu. Só que ainda dá tempo de você se arrepender. Não importa o tamanho do seu erro, o tamanho da sua desobediência, o tamanho do seu pecado. O perdão de Deus é muito maior, porque Deus é infinito. Então, que se nessa tarde você estiver passando por esse problema de desobediência, seja lá com quem for, busque em Deus sabedoria e faça uma reconciliação, porque o céu é logo ali. Pastora Cássia, uma breve conclusão e, por gentileza, fazer aquela oração para encerrar o nosso debate. Eu acho que nem precisava, né? Falar mais nada. Mas pegando um ganchinho do que o pastor disse, eu volto a falar sobre o Salmo 119, verso 37. Peça ao Senhor para te desviar das coisas inúteis. Peça a Ele para te desviar do fruto
que vai te fazer perder tudo que você pode ter com Deus, para que você possa olhar só para as coisas úteis, para o que vai te levar para a salvação em Cristo Jesus, para andar o caminho que Ele traçou para a sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir para que todas essas palavras, todos esses ensinamentos não venham a ser arrebatada pelo inimigo, que nós possamos guardar no nosso coração para começar a dar fruto em nossas vidas. Senhor, queremos lhe agradecer, ó Deus, por esse momento. Um momento riquíssimo, ó Pai, porque nós estamos em um país em que podemos ler a Tua palavra, falar a Tua palavra abertamente. E nós estamos aproveitando, meu Pai amado, para falar da Tua palavra. Porque eu sei que há países nesse momento em que muitos queriam sentar agora numa cadeira, chamar um amigo para conversar sobre a palavra. Queria agora, Senhor, estar numa praça falando a Sua palavra e não podem. Então eu te agradeço, Senhor, por esse momento na Rádio Ideal, que o Senhor possa, meu Pai amado, ecoar a Tua palavra, aonde nos corações que o Senhor bem entoar, que o Senhor possa abençoar, Senhor, esse projeto, esse dia, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. A gente volta no próximo debate, na quarta-feira, tá? Fica combinado. Um grande abraço. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no YouTube e no Instagram. Baixar o nosso app para você não perder nada da nossa programação. Como eu havia dito, fica gravado lá no YouTube o nosso debate, tá? Segue lá, compartilha, porque isso é o mais importante, tá? Rádio Ideal 22. Fica na paz de Cristo e continua ouvindo a nossa programação. Amém? Você acabou de ouvir Debate Ideal.